Neste momento, com muito prazer no meu coração, eu quero estar cumprimentando a todos os nossos irmãos, internautas, com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade tão sublime, pelo qual o Senhor nos concedeu, de mais uma vez estar aqui, juntamente com nossos irmãos, para fazer a pré-aula da sexta lição, pelo qual, que vai falar sobre a doutrina sobre o homem. Então, coube-nos essa responsabilidade e quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, presidentes, pela vida de nossos irmãos comentaristas, professores, Louvar a Deus também pela vida de nossos colegas que fazem as leituras semanais. E enfim, louvar a Deus por todos os nossos irmãos que nos acompanham através do YouTube, através da rede social. E que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, que nós possamos tirar um grande proveito nesta lição, pelo qual nós iremos falar um pouquinho sobre ela nesta oportunidade. Nós estaremos aprendendo sobre a doutrina sobre o homem, aonde nos fala aqui o textuário da lição, está em Gênesis capítulo 1 e o versículo 27, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então vemos aqui que o homem foi uma obra-prima pelo qual Deus fez. Foi Deus que fez o homem e concedeu a ele também uma companheira para que estivesse ao lado dele. Vemos aqui que foi Deus mesmo que falou, que a imagem de Deus o criou. Nós sabemos aqui que a semelhança do homem é a semelhança de Deus. E nós vemos aqui como foi criado a imagem e a semelhança do Criador, perdendo essa virtude por causa do pecado, restaurado, portanto, pela redenção em Cristo. Vemos aqui que Deus criou o homem, foi criado a imagem e a semelhança do Criador. Porém, o homem rompeu a aliança com Cristo ali no Éden, quando ele pecou com Eva. Então, ele perdeu esta virtude de estar sempre na presença do Senhor. Porém, ele pecando, ele perdeu o livre acesso que ele tinha com Deus, e então ele passou a depender de Deus a partir daquele momento. Se ele quisesse alguma coisa, ele deveria pagar o preço, porque ali ele vivia de uma forma muito abençoada. Ele tinha tudo naquele jardim, porque foi Deus que o criou, que Deus o fez e deu a ele a oportunidade de viver ali eternamente. Mas infelizmente ele entrou por esse caminho juntamente com Eva. Então nessa lição nós aprenderemos um pouco, que vamos destacar a origem do homem, vamos aprender a enfatizar a tricotomia do homem e mostrar as consequências da queda e a bênção da redenção. Nós sabemos que o objetivo geral é discorrer a respeito da criação e desenvolvimento humano. A nossa leitura em classe está escrita em Gênesis capítulo 1, do 25 a 27, e Salmos 8, de 1 a 3, e também o versículo de número 5. Então nós examinamos aqui na nossa introdução, que diz assim: quando observamos o primeiro capítulo do livro de Gênesis,
vemos o soberano fazendo uso de sua divina inteligência e do seu grande poder para existir aquilo que ainda não existia. Vimos aqui que o homem foi formado do pó da terra, feito de substância química, né? Quer dizer, de forma material, né? Ele foi feito do pó da terra, feita de forma material. Ele ainda não tinha um espírito de vida nele. E diferente dos animais, Deus deu ao homem o fôlego de vida melhor. O homem foi feito alma vivente. Então vimos aqui que a tradução aqui que o homem foi formado do pó da terra. Ele foi feito da substância química e então o Senhor Deus formou, né? Fez ali e formou o homem e deu a ele o espírito de vida, o fôlego de vida. Então nós vimos aqui que o Senhor ele é muito bondoso, né, para nós. Só de ele nos ter dado, né, esta oportunidade de nós existir, né, de nós fazer o que quisermos, né? O Senhor dá toda a liberdade, né, para o homem fazer o que quiser, mas sabendo que lá na frente, né, tem um acerto de conta para com o Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos aqui, vamos passar aqui para a origem do homem. O ser humano é criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Isso significa que temos uma origem especial. Quando fala aqui, façamos o homem. Vimos aqui que nessa pequena frase, façamos o homem, nós vimos aqui, né, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui não falou que eu fiz o homem, não. Aqui fala, façamos o homem. Então quer dizer que é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Observem que o verbo fazer no presente texto está na primeira pessoa do imperativo, no plural, demonstrando que Deus Pai não estava sozinho na criação do ser humano, conforme eu disse. Deus Pai não estava sozinho, estava a Trindade, né? Como diz aqui, a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo reunidos de forma solene na criação do ser humano. Então nós vemos aqui que o ser humano, né, foi criado de uma forma muito especial. E vamos aqui para o item 1 e 2 que diz assim: o homem tem a semelhança natural de Deus. A semelhança natural do homem com Deus não pode ser confundida com imagem física. Vimos aqui a diferença, que, né, a semelhança natural do homem com Deus não pode ser confundida com a imagem física, porque Deus é espírito, portanto não tem parte física assim como os homens. O homem é semelhante a Deus como ser pessoal, dotado de inteligência, vontade e emoções. Nós vimos aqui que o homem é semelhante a Deus como ser pessoal. Como ser pessoal, ele é semelhante a Deus, porque ele é dotado de sabedoria, né? Ele tem a capacidade de raciocinar, capacidade de fazer o que quer, né? O homem tem o livre-arbítrio, né, de fazer o que quer, porque Deus deu a ele, né, esta capacidade. Então nós vimos aqui que os seres humanos, no entanto, têm autoconhecimento e autodeterminação. Os seres humanos imaginam, criam, inventam e executam coisas. Os animais agem pelo instinto. Então vimos aqui que o homem, né, ele
tem um autoconhecimento e tem autodeterminação. O homem, Deus deu a ele a capacidade de fazer o que quer, conforme eu disse. Que Deus deu esta liberdade para o homem. Então nós vimos aqui que os animais, ele age pelo instinto. Todos os animais, ele age pelo instinto deles mesmos. De uma forma, cada animal age pela sua forma. O homem não. O homem é diferente dos animais, porque ele tem autodeterminação. Ele pode pensar, e agir e fazer o que quer, com determinação e coragem. Então aqui está esta explicação desses textos sagrados. 1.3. A formação do ser humano. Observem que, em vez de dizer faça-se ou produza, o soberano Senhor usa a expressão façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Podemos notar no capítulo 2 de Gênesis a demonstração da formação do homem. Deus deixa claro que ele não fez um boneco de barro ou de argila como alguns pregam. O homem foi formado por ele do pó da terra. Então vimos aqui que Deus deixa claro que ele não fez o boneco de barro conforme alguns pregadores pregam. Tem pessoas que pregam que Deus fez um boneco de barro e soprou nas suas narinas e deu fôlego de vida. Não, aqui fala que ele foi formado do pó da terra. Não sabemos de que forma, mas ele foi formado do pó da terra. Então esse dizer aí de pregadores, de pessoas falarem que fez um boneco de barro não é bíblico. Então nós vimos aqui que o Senhor Deus, formado do pó da terra, de substâncias ou de elementos químicos que contém no barro ou no pó da terra. As substâncias químicas encontradas em nosso corpo são todas encontradas no barro ou na argila. Segundo a ciência, há no mínimo 106 elementos ou substâncias químicas na natureza. Dessas 106, desses 106 elementos químicos, 26 elementos químicos são encontrados no corpo humano. Então, vimos aqui que existem no mínimo 106 elementos químicos na natureza. E nós possuímos pelo menos 26 elementos químicos na nossa vida, no nosso corpo. Então vemos aqui que o ser humano, nós somos bem feitos, porque sabemos que o que Deus faz é bem feito. Então uma lição muito maravilhosa, pelo qual nós aprendemos de uma forma muito especial. Nós sabemos que fomos criados à imagem de Deus para cuidarmos da terra de forma responsável, justa e proveitosa. Ele nos deu inteligência, sentimentos, capacidade de tomar decisões moralmente responsáveis e temos a possibilidade de realizar muitas coisas, mas também temos a possibilidade de desperdiçar nossos dotes naturais. A única maneira de percebermos o grande potencial que Deus nos outorgou é quando obedecemos a sua palavra. Então nós vemos que a nossa desobediência, porém, furta-nos a capacidade de atingir toda nossa potencialidade, tanto neste mundo quanto na eternidade. Então nós vimos aqui que temos a única maneira de percebermos o grande potencial que Deus nos outorgou é quando nós obedecemos a sua palavra. Então, à medida de que o homem
ele obedece a palavra do Senhor. Então ele tem, né, este grande potencial, né, que Deus pode nos dar, né, aqui na terra, com bênçãos terrenas. E além de tudo, se nós permanecermos firmes, nós também continuaremos na eternidade com Cristo para todo sempre. Então nós iremos passar aqui para o item 2 da nossa lição. 2 e 1. O homem é tricotômico. Nós vimos aqui que a palavra tricotômico quer dizer que é um composto de três formas. Que o homem é espírito, alma e corpo. Tricotomia, espírito, alma e corpo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o espírito do homem. Sobre o espírito primeiro, né? Ponto. Primeira forma, o espírito. O espírito, como é conhecido, é a parte material do homem, que junto com a alma forma o homem interior. Paulo vai dizer que é através desse homem interior que sentimos prazer nas coisas divinas. Como vimos aqui em Romanos 7:22, que diz assim: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Graças a Deus, né, irmão? O homem crente se renova por meio do homem interior. Por isso não desfaleçamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então vemos aqui que ainda que o nosso homem exterior, o nosso homem visível, possa corromper, o interior, contudo, o nosso interior, o nosso profundo, a nossa alma, lá dentro, se renova de dia em dia. Aqui nós podemos observar, o homem exterior se referindo ao corpo e o interior se referindo à parte imaterial do homem. É importante termos em mente que esse homem interior é formado de um conjunto espiritual formado pela alma e pelo espírito. A alma do homem. A palavra alma deriva do grego psique, que tem o sentido da alma e de vida. No entanto, as escrituras possuem alguma designação dessa palavra. A alma também é considerada o centro das emoções e dos sentimentos. Jesus expressou os seus sentimentos como homem quando disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então nós vimos que a alma entristece, mas também a alma sente amor. Anseia, alegra, a alma e espírito são distintos, porém inseparáveis, conhecidos como o homem interior. Nós podemos, sabemos que a alma, nós temos uma alma, e esta alma precisa prestar conta diante de Deus um dia. A Bíblia nos fala que aos homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo após isto o juízo. Então nós vimos que o homem, ele tem uma alma que precisa prestar conta diante de Deus um dia. Aqui ele vive, ele passa, ele pode fazer o que quer. Deus dá a ele a capacidade, de adquirir bens terrenos, adquirir riquezas, adquirir poderes bélicos, adquirir nomes em alta sociedade neste mundo, tornar aí homens muitas vezes milionários, bilionários, mas sabendo que um dia a sua alma precisa prestar conta diante de Deus. Então que nós, tenhamos em mente que nós
possamos pensar na nossa vida, pensar na nossa alma que um dia, né, precisa prestar conta de Deus. Então nós devemos estar sempre em vigilância e preparados para um encontro com Deus. O corpo do homem, conforme a doutrina tricotômica, o corpo tem uma função importante e por meio dele que a alma se comunica a este mundo exterior. Tudo quanto tem vida, incluindo os seres humanos, nasce, cresce, desenvolve e morre, exceto os que serão arrebatados. Certamente, né, referindo à temporalidade deste corpo nesta terra como bainha da alma. As Escrituras Sagradas nos afirmam que o destino dos salvos é o céu com Cristo, com o corpo transformado, tendo na mesma semelhança que a sua, seja no arrebatamento ou quando for ressuscitado. Então vamos aqui para a queda e redenção. A queda do homem. Conforme a Bíblia Sagrada, Deus criou no jardim e pôs o homem nele, com uma responsabilidade de lavrar e guardá-lo. Conforme eu disse, né? Que Deus fez o jardim do Éden, pôs ali o homem, né? Com a responsabilidade de lavrá-lo e guardar, né, aquele jardim, e ali de conservar aquele jardim, de zelar daquele jardim. Então nós vimos aqui que Deus pôs no meio do jardim, né, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e pediu para que o homem, né, não tocasse naquela árvore, porque o dia que tocasse, né, seria, né, perder toda a sua liberdade no jardim. Ele então pecaria contra o Senhor. Então vimos aqui que Deus fez uma prova com o homem. Infelizmente, ele foi levado pela queda. Vimos aqui que quando Deus deu a ele a companheira, que Eva deu a ele, né, a Eva juntamente com ele, aquele casal que o Senhor Deus deu, né, para Adão, a sua companheira. Então vimos aqui, não precisa entrar nesse assunto, que todos conhecem a história, que eles desobedeceram a Deus e pecaram contra o Senhor. Então, a partir de então, o homem, né, ele teve a sua queda, né, ali no jardim, e lhe custou muito caro, e até hoje, né, temos a consequência do pecado, né, sobre a terra. Então, vamos ver aqui o item 3 e 3, que diz assim: quando o primeiro casal desobedeceu, dando ouvido à voz do inimigo, pecando contra Deus, o pecado tornou algo hereditário. Passou a fazer parte de todos os homens. Deus, entretanto, no seu plano maravilhoso, não deixou que nada fugisse dos propósitos que ele tinha para a humanidade. Quando o inimigo achou que havia vencido, Deus tinha provido a redenção da humanidade. Assim está escrito na palavra de Deus. Mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, a qual, na verdade, em outro tempo foi conhecida, ainda que antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Conclusão: Deus, em sua infinita bondade, deu seu único Filho, conforme João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que cresce nele fosse salvo, né? Para redimir uma humanidade caída por causa do pecado. O objetivo de Jesus neste mundo era justamente reatar nossa comunhão com Deus. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para nos dar o direito da vida eterna.
Cabe ao homem chegar a ele reconhecendo-o como Salvador. Então nós vimos aqui que à medida que o homem, né, pecou e a raça humana perpetuou na terra e o pecado multiplicou sobre a terra, mas chegou, né, a tal ponto que Deus, enviando o seu Filho Jesus, né, a esta terra, né, através da graça, né, Jesus veio a esta terra, né, pagou um alto preço para nos dar o direito de salvação. Então, nós, como homens, ainda somos privilegiados, porque Deus está nos dando, né, a oportunidade de termos um encontro com Ele um dia ainda. E que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Ficamos com essa palavra. Que nós, né, possamos dar valor, né, naquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos otorgado em fazer. Que nós possamos a cada dia, a cada instante, estar firmes e convictos de que o que nós aqui plantarmos, um dia nós colheremos. E que Deus abençoe a todos e que abençoe e que essa pré-aula, né, possa servir de edificação para todos nós. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.